Saudações condominiais, estamos aqui em mais um episódio do Papo Cast, do Papo Condominial Ceará. Vamos receber hoje os nossos convidados da empresa Sani, que é de energia solar, e vamos bater um papo muito interessante. Eles estão trazendo aqui muitas inovações, muitas novidades para esse mercado. Primeiramente, eu gostaria de passar para vocês o nosso tema, que vai ser inovações do sistema solar, de energia solar. O apoio do nosso PapoCast tem o apoio da ADECONSE, que é a Associação das Empresas Administradoras do Ceará, e tem também o apoio da AssociSíndicos, que é a Associação dos Síndicos do Ceará. Contamos também com o apoio do INDIC, o Instituto de Pesquisa e Direito Condominial do Ceará. Contamos com o patrocínio da Atitude Serviços e Administração de Condomínios. Estamos aqui com o Nuno, que é Head de Marketing, e estamos também com o Yuri, que é CEO da Sani. E o nosso amigo, nosso grande parceiro também, Carlos Campos, que além de síndico profissional e traz aqui a sua vivência nesse papel de síndico, também é o nosso sócio aqui do Papo Condominial Ceará. Então vamos aqui bater um papo muito interessante. A gente já tem aqui algumas perguntas para fazer para os meninos. E aí vocês fiquem bem à vontade para trazer aí toda a expertise de vocês, né, e todo o conteúdo que vocês acreditam que o nosso público é interessante que eles saibam, tanto para se atualizarem, né, na parte condominial, porque a gente entende que é um segmento que vem buscando aí a tecnologia como aliada, né? Eu acredito que isso tem muito a ver com o sistema de vocês. E também trazer aí orientações, dicas, né, de como os síndicos podem economizar também nesse formato trabalho de vocês. Tá bom? Maravilha. Então, gostaria aí de passar a palavra para que vocês se apresentassem um pouco, falassem um pouco da empresa. Fiquem à vontade. Perfeito. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né, Priscila, Carlos. A Sani é uma empresa que já tem um pouquinho de história, né, aqui. Somos aqui de Fortaleza do Ceará. A gente está completando agora em novembro 6 anos de empresa, né? E desde o começo a ideia era como é que a gente traz economia para pequenas e médias empresas. E desde o começo a gente se identificou com o nicho de condomínios, né? Então, dentro do nicho de condomínios residenciais, a gente viu que a gente conseguia ajudar bem esse público, e é onde a gente veio proliferando esse nosso modelo de economia por assinatura, que eu acho que daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de poder adentrar, explicar um pouquinho qual é a diferença daquele modelo tradicional de você colocar os painéis, para esse modelo que ele é totalmente remoto, que você não tem nenhum tipo de investimento, que você não precisa fazer uma cota extra. Então, basicamente a gente consegue trazer essa economia, onde o condomínio vai economizar entre 1 a 2 contas por ano, e com essas facilidades de não ter que investir, não ter que ter espaço no local. Sim, sim. Que é um grande desafio de vários condomínios, disponibilizar esse espaço. E o nosso amigo? Para já, muito prazer, obrigado aqui por nos receberem, Priscila e Carlos. Como o Yuri falou, a Sani já está aí com 6 anos no mercado, e hoje aqui principalmente na área de marketing, né? Acho que a missão é precisamente conseguirmos deixar de uma forma mais visível e clara aquilo para os nossos segmentos que são aqui o nosso foco principal, como o Yuri falou, que são os condomínios, conseguirmos trazer essa visibilidade e as vantagens que hoje a energia por assinatura traz para este segmento específico, não é? Porque sabemos que é uma dor muitas vezes do síndico, não é? Ele ter ali que encontrar mecanismos, ferramentas de gestão condominial, de como cortar custos, não é? Ser mais eficiente nessa administração, e nós sabemos que as despesas são cada vez maiores, a cada ano que passa, vai ter aumentos, vamos sofrer com a inflação. Então eu acredito que hoje o nosso produto, ele dá essa ferramenta, não é, ao síndico, realmente conseguir economizar, como o Yuri trouxe, até 2 contas por ano, e dependendo do consumo energético de alguns consumíveis, isso é muito representativo, não é? E conseguimos alocar essa economia em outras áreas extremamente úteis ao condomínio, seja com folha de pagamentos, seja com contratamento de fornecedores, que às vezes são essenciais. Né? Outros benefícios. Exatamente, Priscila. E é uma das contas, né, que, digamos assim, uma grande porcentagem, né? Que é uma das maiores dores de cabeça, não é? E sempre oscilando.
primeiramente sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu iria mais um bocado, agora um bocado mais prático e o que se passa no dia a dia, né? Para o síndico poder entender. Vocês dão uma porcentagem sobre o consumo. A conta fica em nome do condomínio, fica em vosso nome, né? Como é que todo esse trâmite... Como é o mecanismo? Como é que esse mecanismo se vê? Essa novidade, né? Que a gente está bem acostumado com aquele sistema padrão, onde vai lá para averiguar o espaço, né? Para fazer toda aquela verificação, contagem de quantas placas, consumo, então... É aquela coisa, talvez até um processo mais demorado, né? Não sei em quanto tempo também chega a ser o processo final de vocês. Então, explique aí pra gente como é essa inovação que vocês estão trazendo. Pronto, maravilha. Esse próprio modelo de energia por assinatura, ele veio evoluindo ao longo do tempo, né? Então, a gente tem os primeiros clientes, né? Foram ali feitos negócios há 5 anos atrás, 4 anos atrás, onde o modelo, ele realmente havia uma necessidade de você ter a mesma titularidade, tanto do gerador quanto do consumidor, que no caso seria a parte da área comum do condomínio. Então a gente fazia a troca de titularidade realmente no começo, né? Hoje existem outras estruturas que a lei permitiu, né, com o avanço, que ela permite a geração que a gente chama de geração compartilhada. Então, de uma mesma usina, eu consigo entregar energia para vários CNPJs diferentes. E com essa modalidade, a gente não precisa mais fazer essa troca de titularidade. O condomínio ele pode fazer simplesmente uma adesão ao consórcio que está representando aquela usina para ser beneficiário dos créditos, né? Então, no final do dia, você tem a opção tradicional, que é você fazer o investimento, né? Então, normalmente, a empresa, que são chamadas integradoras, né? Essas empresas que montam sistemas, elas vão pegar a conta de vocês, olham os últimos 12 meses de consumo, porque sempre tem variações. Faz uma médiazinha. Exatamente, pega aquela média, tira o custo mínimo que não dá para ser abatido, que é algo que você vai pagar para a sua concessionária, iluminação pública também não, você não deixa de pagar, ela vai continuar vindo. Só que sobre a parte compensável do consumo, é feito o cálculo, né, de quantos painéis, no caso, o inversor você vai necessitar. E aí você tem ali um investimento a ser feito. O que acontece especificamente para esse nicho, né, de condomínios? Principalmente os verticais dentro da cidade. Normalmente você tem caixa d'água, você tem antena e você não tem espaço suficiente nas coberturas dos condomínios, né? Muitas vezes, inclusive, você tem um prédio às vezes mais alto do lado e vai dar sombreamento também. Então a primeira, digamos assim, o primeiro limitante para você botar esse modelo tradicional é o espaço físico. Depois você vai para uma segunda parte que é o investimento, né? Então, quando você fala de investimento, a gente está falando de uma cota extra. A única maneira de não se ter uma cota extra é se você pegar uma linha de financiamento com alguma instituição financeira. E os condomínios, eles também têm restrição para alguns tipos de instituições, né? Então não são todas que fazem financiamento. E mesmo as que fazem, elas não vão fazer, pouquíssimas fazem 100% desse valor. Às vezes você vai ter que dar 10, 15, 20% de entrada. Vai ter que ter um valor ali no caixa. Exatamente. Então você vai ter que dedicar um valor ali para esse investimento, mesmo que seja reduzido, né? E o que a gente está trazendo aqui, né, é um modelo onde a gente tem diversos grupos parceiros que são geradores, que investem em usinas solares. Então a gente tem diversos grupos cearenses, a gente tem alguns grupos também que são nacionais, que estão em outras praças, e esses grupos fazem o que a gente chama de fazendas solares. Então eles constroem parques solares maiores no interior do estado e conectam a rede da concessionária. Então o que a gente faz na prática é fazer uma conexão entre o condomínio e essa fazenda solar. Então o termo de adesão é o primeiro passo, é onde a gente consegue conectar. Depois a gente faz procedimentos que eles são meramente administrativos junto com a concessionária local, para identificar que 10%, 2%, 3% do que aquela usina gerar vai cair na sua conta como crédito. Então você vai continuar recebendo a sua conta da concessionária, mas ela vai vir reduzida quando começarem a cair os primeiros créditos. Então, basicamente, você vai pagar com a economia tudo que você deixou de pagar ali na conta da sua concessionária. Então, o modelo... Você passa a receber duas contas, uma da Sunny e outra da Enel. Isso, na verdade, a Sunny faz o intermédio, é como se fosse, digamos, uma administradora
dos geradores, né? Então a gente manda o boleto pelo gerador, mas no final do dia é o consórcio ali que está fazendo essa cobrança. A gente entra mesmo como uma plataforma também de tecnologia, de experiência, de relacionamento, para poder tirar dúvidas. Um mediador né, ali, né? Entre as duas partes. Exatamente. Yuri, essa porcentagem sobre, portanto, a energia consumida, né? Nada Exatamente. de impostos, nada de taxa de iluminação. Poderá chegar a quanto? Ou vocês têm, depende do condomínio, depende do consumo. Isso. Como é que é? Essa é uma porcentagem fixa que vocês têm? Ela na verdade, ela depende de alguns aspectos. Ela depende do consumo daquele condomínio, né? Então você pode ter um condomínio que consome R$1.000, você pode ter um condomínio que consome 10 mil, 20 mil. Então normalmente, quanto maior o consumo, melhor vai ser a condição que a gente vai conseguir. A gente tem também uma questão que o próprio gerador, ele fez um investimento alto para colocar aquela fazenda solar. Então, nas contas de retorno do investimento dele, ele já tem mais ou menos um número ali que ele espera dar de economia. Então, também é algo que vai depender do gerador e vai depender do consumo. E a SANY, na verdade, entra como um parceiro, onde a gente tem vários fornecedores e vai brigar pelo nosso cliente ali, que na verdade é o condomínio, para trazer a melhor proposta possível. Então a gente vai conversar ali com 3, 4, 5 geradores que tiverem energia naquele momento, vai negociar e vai trazer a melhor proposta. Yuri, se eu hoje quiser fazer um contrato, por exemplo, um condomínio, um síndico que nos esteja a ver... Que o cliente assina esse termo de adesão, ele não tem nenhum custo. Então ele continua recebendo a conta, ele não vai ter nenhum boleto a pagar adicional e quando ele começa a economizar é que ele começa a pagar ali aquele segundo boleto, digamos, do gerador, né? Então, até ele receber de fato o benefício, ele continua com a vida normal do jeito que ele estava antes de fazer a adesão. Entendi. Ele recebe aí a fatura da Enel, com o consumo reduzido, e depois paga à SANY essa diferença. Né? Com esse desconto. Poderá andar na ordem de que 10%? Ele tem, assim, como eu disse, depende daqueles fatores, claro, né, de gerador, tipo o tamanho do consumo, mas normalmente ele tem uma variação entre 10% a 20%. E também tem um outro quesito que é importante, que é a fidelidade. Né? Quanto maior a fidelidade, normalmente maior o desconto. Então, quando a gente começou, tinham contratos que hoje não são mais praticados, que era, por exemplo, um contrato de 10 anos, né? Que é um prazo realmente longo. Né? Aí passou-se para 5 anos. Então, hoje, a maioria dos contratos são sem fidelidade ou até 2 anos. Né? Então, o mercado veio ficando cada vez mais pró o consumidor final, principalmente também pelo crescimento da oferta. Então, lá atrás, você tinha um player, 2 players que faziam usina. Hoje, a gente trabalha com todos os players, né? Diversos players, inclusive de construção civil, de outros estados, estão vindo para esse modelo. E aí a gente consegue, aumentando a oferta, melhorar também o desconto para o consumidor. Sim. Vocês só fazem pessoa jurídica ou fazem também pessoa física? Atualmente, a gente atua com pessoa jurídica, né, acima de R$1.000, mas provavelmente até o final do ano a gente deve conseguir expandir esse serviço também para a pessoa física. Né? A gente já tem negociação com alguns geradores que estão com esse intuito e já trabalham com a gente na pessoa jurídica. Por exemplo, o condomínio fazer para o condomínio em si e para os proprietários, né? Para a unidade, né? Porque assim, as pessoas normalmente quando a gente fala condomínio, elas pensam que são os condôminos, né? E realmente não, ainda a gente atende a área comum do condomínio, então normalmente... A despesa que é rateada, né? Exatamente, é dos blocos, né, do salão de festas, da garagem, dos elevadores. O consumo ali da piscina, né? Exatamente. Yuri, eu abri aqui uma conta para que a gente até possa entender melhor aqui a conta do condomínio. E eu acho que há um ano para cá que a Enel fez uma história de dividir energia, TE, né? E TUS, né? Começou a fazer, e para quem tem energia solar eles também começaram a dividir, a dar um preço para a energia fornecida e dar outro preço para a energia consumida, né? Injetada. Isso. E consumida, não é isso? Consumida e a injetada de fato pelos créditos de energia. Pronto, eles começaram a fazer essas variações. Quando se fala na porcentagem, por exemplo, num condomínio que tem uma quantidade, por exemplo, aqui é 20 kW de TE e TUD, não é? Vocês dão os 20% sobre os dois? Só sobre o TE? Como é que funciona? Pronto, o modelo... Cada concessionária acabou entendendo
essa legislação de uma forma diferente, né? Então, falando de Ceará especificamente, o entendimento da praça aqui foi que a TE você abate ela 100%, né? Então, existe a distinção da tarifa total entre TE, que é tarifa de energia, e a TUG, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição, que é chamada de tarifa fio. Então, basicamente, um é o fio, a energia que chega até você, a outra é a energia de fato. Então, a parte da TE, ela abate 100%. A parte da TUG, da tarifa da TUG, ela abate 80%. Por quê? Porque a parte do ICMS, da tarifa do fio, ela vem como uma remuneração que é cobrado dentro da conta da Enel. Então, dando um exemplo mais claro, hoje a tarifa total, somado TE mais TUG, ela é em torno de 93 centavos, tá? Por quilowatt-hora. O que de fato é compensável? É toda a TE e 80% da TUG. Quando eu somo as duas, dá 83 centavos. Então tem 10 centavos de toda a energia consumida que é imposto, que vai ser cobrado na tua conta da Enel. Em cima dos 83 centavos é onde existe o desconto de 10, 15 ou 20. Tá? Então na prática, a gente está falando de uma economia, se a gente fizer uma conta básica de 10% a 20%, a gente está falando de 8 centavos a 16, 17 centavos. Então na prática, a economia, dependendo do desconto, vai ser esses 8 a 16, 17 centavos vezes o seu consumo. Então será no preço unitário sem tributos? Sem tributo. Sem tributo. A parte do ICMS é o único tributo Claro. hoje, e em cima da TUG. Em cima da TE, ele está sendo 100% abatido. Né? Entendi. Inclusive a gente teve um aumento agora, né? Então esses valores, né, eles vão ser uma economia também um pouco maior. E a iluminação pública, que é um valor, uma porcentagem também acaba por reduzir, mas isso é valores mínimos, não é? Na verdade, ela acaba não reduzindo nesse modelo, porque ela, na verdade, ela é o tributo do município, né? Então, Fortaleza tem seu cálculo, se você tiver no ZEB vai ser outro cálculo. Então, esse tributo, quando você está na geração própria, no local, você acaba reduzindo o seu consumo, e aí sim, como ela é baseada no consumo, você paga um pouco menos. Quando ela é remota, você continua tendo o consumo cheio, então ela acaba não mudando, ela acaba tendo o mesmo valor que era pago anteriormente. A iluminação pública realmente, por acaso estava olhando aqui e vendo que um condomínio deste de 32 pisos, que tem uma conta de 18 mil, né? Paga de iluminação pública o mesmo que eu pago em casa. Isso ele chega a porque muda o município, né? O município de Eusébio, a iluminação pública bem lá em cima. A gente está atuando em outras praças também, e é bem interessante porque realmente tem muita diferença da iluminação pública. De município para município. E hoje vocês estão em quantas praças? A gente está em 9 estados. 9 estados. Em Minas Gerais, por exemplo, a gente pega o de BH, normalmente a iluminação pública deles é R$ 32, R$ 33 reais. A nossa aqui, de residência, ela vai até uns 150, mais ou menos, né? Quando é comercial, vai até... Bastante diferença, né? De um 300. local pro outro. E aqui no estado do Ceará, vocês estão em praticamente todos os municípios? A gente está em bastante municípios. Bastante municípios. Como esse modelo, ele precisa que você tenha a usina geradora e o consumidor no mesmo local. Então, assim, como a gente tem diversos geradores aqui, em qualquer praça, qualquer município que esteja no Ceará, a gente consegue atender. Então, realmente, a gente está ali com um pinpoint em vários locais aí do estado. Outra coisa boa, né? E no final do ano passado, teve assim, uma repercussão muito grande em relação ao imposto que ia acontecer na virada do ano, né? Então, muita gente correu no final do ano passado para garantir a sua energia solar antes dessa virada. Como é que está essa situação hoje? Esse valor desse imposto, ele é muito relevante? Explica um pouquinho para a gente também. Perfeito. Hoje, como eu mencionei um pouquinho antes, a única, digamos, cobrança que existe é tributo, né? ICMS e sobre uma das parcelas. De fato, a Enel acaba não recebendo nada, porque ela, digamos, é como se fosse a recolhedora e ela vai repassar ao Estado, que o ICMS é do Estado, né? O tributo estadual. O que vai acontecer é que todas as concessionárias, com a mudança dessa lei, vão passar a cobrar essa tarifa fio, porque a gente está usando o fio dela, né? Quando você joga de um local e recebe em outro, e ela não está sendo remunerada por isso. Então o que está acontecendo é que vai ter nas novas usinas, né, isso quem tem direito adquirido, né, ou seja, eu já tinha uma usina instalada, que é os parceiros
grandes geradores de usinas solares, no caso que a gente trabalha, ou quem aprovou o projeto, né, anteriormente à mudança da lei, né, que aconteceu por volta do dia 6 de janeiro. Sim, logo no começo. Exatamente, tem um prazo de até 12 meses para construir as fazendas solares maiores. Então, os grupos que a gente trabalha, eles já vinham se antecipando a isso, já vinham aprovando os projetos no ano passado. Então, a gente ainda tem grandes parques sendo construídos até o final desse ano e alguns, a concessionária local, às vezes, né, como eu mencionei anteriormente, pode fazer algum atraso de infraestrutura e aí você ganha também esse tempo adicional. Sim. Então, provavelmente até o meio do próximo ano a gente vai ter usina construída no modelo anterior. As novas, elas vão passar a pagar 15% da tarifa fio e esse percentual vai aumentando. Então é 15% ali, depois vai para 30%, depois 45%, então tem faixa. Mas o que continua a ser ainda uma grande vantagem para o condomínio, mesmo pagando esse imposto, né? Mesmo pagando essa utilização. Sim, mas para o que vai acontecer tanto no modelo por assinatura quanto no condomínio que quiser investir hoje na nova regra, né? Você vai ter um retorno menor, porque você vai abater menos. Claro. Não deixa de ser vantajoso. Então, por exemplo, se você tinha um retorno ali de 4, 5 anos, o seu retorno deve aumentar uns 2 anos, né? Então ele deve estar aumentando para 6, 7, né? Não deixa de ser vantajoso, ele só diminui ali o tempo ou, digamos, a economia, né? Porque você imagina que quem aprovar uma usina solar nesse modelo por energia por assinatura depois, vai ter um faturamento inferior. Então ele vai ter que também dar uma economia inferior, né? Então vai haver esse tipo de correção, mas a gente acredita que, como eu disse, deve acontecer segundo semestre de 2024, porque tem muitos parques ainda sendo construídos com direito adquirido. Ainda tem tempo, digamos assim, tem um tempinho aí. E é progressivo, né? Esse imposto vai ser progressivo e vai aumentando ao longo Isso, ele é progressivo. A cada um ano ele tem um aumento. Então ele não começa taxando tudo de uma vez, ele começa menor e aí ele vai crescendo. E a gente tem também o barateamento da própria tecnologia, né, que ano após ano você tem mais produção no mundo, você tem novas descobertas, então aquele valor ali vai ficando mais barato, né? A gente está tendo uma queda do dólar agora, como é tudo dolarizado, aí também você tem uma queda. Se a energia sobe muito também, continua sendo bem atrativo o negócio, então assim, tem diversas variáveis. A energia só tem tendência a subir, né? Sim, com certeza. E no Ceará temos um sol para cada cabeça, neste caso vamos ter um sol para cada usina. Você falou em várias palavras que síndicos adoram ouvir, que é barateamento, economia, né? O síndico ama essas palavras. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho exatamente dessas maneiras, né? Dessas dicas aí para os síndicos terem mais eficiência energética também. Se você colocar, ou você ter uma automação para poder regular isso, já baixa o custo. Existem também outras formas, que é para condomínios, por exemplo, que a gente chama de média tensão, né? Que são os que têm transformadores. Isso que eu ia falar. Esses condomínios, eles têm uma, que a gente chama memória de massa, que o próprio medidor ele é inteligente, né? O smart meter. Então você consegue ver a cada 15 minutos qual é o consumo, que normalmente os equipamentos de baixa tensão não têm essa característica. Então se você pegar e fizer uma análise ali do que acontece, você pode encontrar picos dentro do condomínio e você pode linearizar a carga, né? O que é isso? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que por algum motivo, 9 horas da noite, são ligados diversos ar-condicionados dentro de um prazo de 15 minutos. Digamos que tem uma lavanderia lá, é o horário que as pessoas vão. Quando você concentra várias cargas, né, que é você ligar vários equipamentos dentro desse momento de 15 minutos, que é quando é medida a demanda, isso vai dar um pico. Então isso pode ser um momento único que acontece às vezes em um dia, uma vez no mês, e isso vai determinar o quanto você vai pagar de demanda. Então você entender o que está acontecendo aqui que está dando esse pico e você distribuir em horários diferentes, já vai baixar a tua demanda. Eu tenho um condomínio que tem média tensão, né? Subestação, e que tem hora de ponta, né? E fora de ponta. Aí eu instalei timers em todos os motores de piscina, de irrigação, e a conta baixou na hora dos 20 e tal %. Só com a instalação disso. A outra questão é exatamente essa daí. A gente tem uma discrepância de 5 vezes mais caro o horário de fora ponta, né? Você vai falar de 42 centavos, você vai para o ponta é mais de 2. Então, também se você só mudar,
não falando de demanda agora, falando de consumo. Se você mudar os hábitos, né, ou então fizer algumas automações que você diminui o uso de 5,5 às 8,5. Motores de piscina, essa parte de toda essa parte, jardinagem, também. bombas, irrigação, quando tem muita piscina, mudar a horário das piscinas, das bombas de levar a água. Exatamente, você pode fazer de madrugada, né? Você pode, aí você vai fazer logo de 5,5 às 8,5, que é o horário mais caro. Existem outras questões também, que na média tensão você pode selecionar o tipo de tarifa que você quer trabalhar. Então você pode ser, às vezes, a convencional, que a gente chama, que é inclusive ser tarifado como baixa tensão, só que você tem que ter uma subestação de até 112.000 kVA. Se for acima, você não consegue. Se for um condomínio que esteja na praia, você também consegue. Porque se estiver na parte ali de hotelaria, a resolução normativa da concessionária ela permite que você faça essa tarifação via baixa tensão. Mas você pode ser normalmente hora sazonal verde, hora sazonal azul. E isso muda o quanto você paga de demanda e o quanto você paga de consumo ponta e fora ponta. Então, às vezes, você só fazer um estudo e você entender que você está enquadrado na azul e é para você estar na verde ou vice-versa, você diminui 10%. Então, vocês fazem esse estudo quando fazem contratos? Indica que tem alguma empresa que faça, não tem como é que funciona? O que a gente faz, né? A gente está tentando ajudar os clientes em todo o ciclo deles de energético, digamos assim. Então, quando a gente pega uma conta de energia, a gente hoje só tem de baixa tensão. Então, no momento que a gente pega um média, o que a gente tenta fazer é trazer para aquele síndico, né, o administrador, uma maneira de dar uma consultoria gratuita para ele. Então a gente fala, essa tua conta aqui, ela está com a demanda acima ou abaixo, você está pagando ultrapassagem às vezes, você está consumindo muito no horário de ponta, então... o diagnóstico, né? Isso, às vezes a gente vê lá que tem excedente reativo, às vezes basta você instalar um banco capacitor que em 4 meses, 6 meses você já pagou o investimento e você para de ter aquela multa, digamos, de excedente reativo. Então a gente tenta fazer essa consultoria energética e passa ao condomínio ou a outra empresa que a gente vem atender. Existe agora uma mudança também no mercado que a gente vai começar a atender o média tensão, inclusive a gente já tem alguns clientes, que é o mercado livre varejista. Antigamente, para você ir para o mercado livre, o média tensão tinha que ter 500 kW de demanda. Normalmente isso vai ser uma conta de 50 mil para cima. E poucos se enquadravam nesse limite. O que mudou na legislação foi que a partir de 1º de janeiro do próximo ano, todo média tensão, independente se você tem uma conta de 5 mil, 7 mil, 10 mil, você vai poder migrar para o Mercado Livre. E aí a gente já está ajudando alguns condomínios a ir para esse mercado. Mais uma vez, você não tem investimento, né? A gente tem alguns comercializadores varejistas que são chamados, que eles trabalham fazendo a adequação do sistema de medição e fazendo toda a parte, digamos, burocrática junto à concessionária para você poder fazer essa migração. E aí também você vai ter uma economia da ordem de 15, 20, às vezes até um pouco mais ao mês. Além de ser amigo do ambiente, né? Economiza ainda é amigo do ambiente. Exatamente. Isso, e assim, o condomínio que a gente vê muito é que volta sempre de uma forma de benfeitoria, né? Então, e valorização do patrimônio, que é valorização. Muito bem. E assim, falaram muito, falaram bonito, trouxeram muitas inovações. E como é que faz para contratar, para encontrar vocês, para adquirir o sistema? Claro, isso é extremamente fácil. Isso é mais fácil. É muito fácil. Nós hoje estamos presentes em todos os canais digitais, então é muito fácil encontrar hoje a Sunny no nosso site, que é sunny.com.br, no Instagram, no LinkedIn, YouTube. Então estamos presentes em todas as mídias sociais e para qualquer que seja o canal através do qual entre em contato connosco, com certeza todas as pessoas vão receber ali um contato e uma assistência muito rápida por parte da nossa equipe. Tá? Muito bom. E assim, a gente, como eu disse, o interesse nosso é conseguir atender, né, todos os níveis de segmentos que hoje a gente não consegue. Então, pessoa física é algo que em breve a gente vai conseguir, o média tensão era um público que a gente não conseguia atender, que agora a gente está atendendo. Então, caso alguém tenha interesse, pode ir nas nossas mídias, pode entrar em contato e dizer: eu quero uma consultoria energética gratuita, que a gente vai ajudar e vai ver qual é a solução que a gente consegue atender. O mais adequado, né? O mais interessante para cada realidade, porque condomínio tem o mesmo nome, condomínio, mas cada um tem... E energia todos gastam. Energia todos gastam. Cada vez mais. É uma coisa em comum. É o único fornecedor universal em todos os condomínios. Você pode ver um fornecedor sem KGS, pode... existe. Agora,
Sem Enel, Sem Enel não existe. Pode até ter energia solar, mas tem Enel. tem que ter Enel, Tem que ter né? concessionária. Tem que ter concessionária, tem que ter concessionária. Então, muito bom, meninos. A gente gostou muito de conversar com vocês, conhecer um pouco melhor a empresa, né? Já ouvimos falar da Sunny no mercado condominial. Então, é muito interessante, né, essa visibilidade, as pessoas conhecerem melhor, né, a prestação de serviço de vocês e as inovações que vocês trazem, porque energia solar a gente já escuta falar há muito tempo. Mas como todo segmento também precisa de atualização, de inovação, né, de tecnologia. E a gente vem vendo muito esse movimento tecnológico nos condomínios. Então aí é muito interessante saber que a energia também, solar também vem trazendo, né, essas inovações. Então eu queria que vocês falassem aí algo mais, se despedissem do nosso público aqui no PapoCast. Queria agradecer, né, mais uma vez. Eu acho que foi bem bacana e bem rico esse papo aqui com a Priscila, Carlos. Acho que hoje tudo está indo para esse modelo por demanda, por assinatura, streamings, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem ali o streaming de Netflix, da Disney, hoje a gente tem esse streaming por energia solar, né? Então, é um modelo que, se você pensar, é similar, ele vai ser remoto, ele não vai ter burocracia, vai ser um termo de adesão simples, muitas vezes sem fidelidade. Então, quem tiver aí contas de energia acima de R$1.000, a gente consegue estar ajudando, a gente consegue também trazer essa consultoria energética. E mais uma vez aí, obrigado. Pronto, eu também gostaria aqui de agradecer, acho que como o Yuri falou, foi um papo aqui muito rico. Espero aqui que os síndicos e as pessoas que nos estão a assistir possam também extrair aqui alguma coisa de positivo e que facilite ali a sua gestão dos condomínios. Sim. Acho que também devem sim tirar partido aí dessa consultoria gratuita que a Sunny está disposta a dar e que é extremamente personalizada e adequada à realidade de cada um. Isso é muito importante trazer, que a mesma fórmula não vai funcionar para todo mundo. Então acho que existe essa preocupação de olharmos para qual é a solução que mais vai beneficiar no longo prazo aquele condomínio. Tá? Então fiquem à vontade para entrar em contato com a Sunny pelos canais digitais que nós mencionámos e também para manifestar interesse, não só como uma pessoa jurídica acima de R$1.000 que já conseguimos atender hoje, mas qualquer que seja o cenário, nós estamos dispostos aqui a ouvir e ficar aqui já numa manifestação de interesse para quando pudermos atender essas pessoas, Sim. também estarmos a entrar em contato. Tá? Perfeito. Ok. Então, Obrigado agradecemos a Muito vocês, agradecemos aí a nossa audiência. Lembramos, né, que o PapoCast é patrocinado pela Atitude Serviços e Administração de Condomínios. Nós estamos aqui no Espaço Marva e também o apoio da DECONSE, que é a Associação da Administração de Condomínios, né, dos Administradores de Condomínios do Ceará, da Assocíndicos, Associação de Síndicos do Ceará, e do Instituto de Direito Condominial, o Instituto INDIC. Então fiquem atentos aqui ao nosso próximo PapoCast. Nosso próximo PapoCast vai ser o episódio número 4, e já estamos aí preparando mais um episódio fantástico, cheio de informação, para que vocês possam sempre ter contato com conteúdo que interessa realmente